queridos. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Prazer imenso estar novamente nessa casa, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que a gente, às vezes, não dá a importância que ele requer, né? A gente cuida do nosso corpo, vai para as academias, vai ao corpo, deixa o corpo sarado, mas a gente muitas vezes esquece a nossa casa mental, né? O refrão da música, né, Noites Traiçoeiras, diz lá, né, Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. Sofrimentos muitas vezes que estão arraigados, né, na nossa mente, na nossa casa mental. E a gente precisa, gente, de quando em vez, vasculhar a nossa casa mental. Ver o que está se passando na nossa casa mental. Porque senão o lixo acumula, e onde acumula lixo, dá o quê? Dá bichos, né? Então a gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá. Eu não poderia começar essa palestra se não colocasse em primeiro plano esse slide, porque ele é o cerne dessa palestra. Vejam bem, Jesus nos diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Olha lá, está até iluminado. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 20. Atentem bem, gente. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É sobre isso que nós vamos falar aqui, agora, né? Será onde que está o nosso tesouro? Porque é lá que está o nosso coração. É lá que está a nossa casa mental, né? Então vamos ver. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Já pararam para pensar como que nós agimos com os pensamentos que invadem incessantemente a nossa mente? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar uma casa, a sua casa, ou o seu escritório, cheio de sujeira, acumulando lixo, ou tomado por ratos e insetos? Certamente que ninguém. No entanto, com a casa mental, somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. A gente permite fácil, ainda mais nesse mundo conturbado, nesse mundo apressado, né? Nesse mundo em que você não tem tempo para parar, para pensar no pensamento do outro, para pensar nos pensamentos que estão invadindo os seus pensamentos. E aí uma chuva de pensamentos infelizes e sentimentos malsãos invadem a nossa casa mental. E como nós podemos fazer para que isso não aconteça? Vamos lá. Vigiar os nossos padrões mentais. Os nossos padrões mentais altos, destrutivos, quais são? Preocupação com o que vai acontecer. Preocupação, gente. A palavra já diz, preocupação. É se ocupar de uma coisa que ainda não aconteceu, meu Deus. Eu me preocupo em demasia com algo que ainda não aconteceu. Eu superdimensiono os meus problemas. Eu dou os meus problemas a textura e a substância que eles não têm. Eu dou um tamanho aos meus problemas que eles não têm, né? Sensação de sobrecarga nas tarefas desempenhadas. Sensação de que eu sou sobrecarregado.
de que estão colocando no meu ombro fardos que eu não aguento, né? Sensação de que eu estou fazendo muita coisa e o outro não está, principalmente quando eu me comparo ao outro. Se eu me comparar ao outro, gente, eu vou ficar ou depressivo ou arrogante, eu vou me auto-vitimizar ou vou ficar muito arrogante, né? Porque cada um de nós é cada um, e cada um tem o seu fardo para levar. E aí, se eu sinto que eu estou com sobrecarga, eu vou crer que eu não vou dar conta de tudo. É lógico, eu já estou me sentindo cansado, eu já estou me sentindo, né, prejudicado com o tamanho das tarefas que me foram dadas. Eu não vou realizar aquilo bem, né? Se sentir incapaz de achar que deve ser tudo perfeito, é uma coisa encadeando na outra, né? A gente tem que entender, gente, na nossa vida, que a maioria de nós somos seres perfectíveis. A gente quer fazer tudo perfeito, tudo certinho. E quando não sai perfeito, certinho, a gente cai até numa depressão se não tomar cuidado. Meu Deus, nós somos seres relativos. Nós não somos o absoluto. Então, nada na realidade vai sair perfeito, né, perto do absoluto. Nós temos que fazer o melhor de nós, gente. Se nós dermos o melhor de nós, tá beleza, tá ótimo, né? Buscar o perfeito aos olhos do outro é querer cair, cara, num caminho, gente, num caminho de muito sofrimento. Porque o outro tem um olhar diferente do seu. A gente tem que fazer as coisas, realizar as coisas, as nossas tarefas, segundo a nossa responsabilidade, segundo o nosso cabedal de conhecimento, segundo as nossas disposições, né? Padrão mental negativo, expectativas pessimistas sobre o que vai acontecer. Jesus disse para a gente: não andeis ansiosos. Por que andais ansiosos? Tem mais de 2000 anos e a gente ainda anda ansioso pelo dia de amanhã. Nós não vivemos o dia de amanhã, nós vivemos sendo muito generoso 24 horas. É nas 24 horas do hoje que eu estou vivendo muito generosamente, porque pode ser que no instante seguinte que eu estou falando aqui, eu caia morto. Então, gente, é cada minuto que a gente tem que aproveitar, cada instante, né? As expectativas da minha vida tem que ser as expectativas do instante, as expectativas daquele dia, né? Aquele dia eu tenho que dividir aquele dia em horas, em minutos, trabalhar aquele dia sim, para que aquele dia saia de acordo com o meu planejamento, saia de acordo com o meu cabedal de conhecimento, com o melhor de mim, porque eu tenho que dar o meu melhor, né? Deixar-se paralisar diante do medo, é lógico. Se eu tenho expectativa pessimista sobre o que vai acontecer, o que vem? O que advém disso? Da expectativa do que vai acontecer? Medo. E o medo, meus companheiros, é um veneno para nós. O medo nos paralisa. O medo nos apequena. O medo faz com que a gente deixe passar muita coisa que poderia ser bom para a nossa pessoa, em termos pessoais, em termos familiares, em termos profissionais. Muitas vezes a gente perde chance no emprego por medo de não dar conta da tarefa que está sendo nos oferecida, sem tentar, gente, sem tentar, né? O medo nos apequena. A gente tem que tirar, gente, da nossa alma o medo. Nós que somos cristãos espíritas, nós temos que ir eliminando da nossa alma o medo. E como que eu elimino o medo? Através da oração e da vigilância. E através do enfrentamento dele. Eu tenho que enfrentar os meus medos, gente. O único capaz de vencer os meus medos sou eu. Não adianta eu ir no psiquiatra, no psicanalista,
fazer as minhas sessões se eu não agir por mim. Ele vai me orientar, muito bem orientado. Agora, eu tenho que dar minha participação, eu tenho que descer nos meus porões e enfrentar os meus medos, né? Não se achar merecedor de tantos méritos. Isso aqui é outra coisa horrível, né? Por ter expectativa pessimista, por deixar se paralisar diante do medo, se sente o quê? Inferior. Se sentir inferior é um câncer. Não se sintam inferior em nada. Porque se sentir inferior, nós temos duas percentagens. 50% de chance de algo dar certo e 50% de algo dar errado. Se eu me sentir inferior, eu perdi as minhas 50% da chance de dar certo. Eu entreguei já a batalha. Não se sintam inferior. Todos nós temos dons nossos que nós somos capazes de desenvolver. Aquilo chegou até nós, não foi por acaso não. Se chegou até nós, é porque alguém maior endereçou. E esse alguém sabe que a gente é capaz de resolver, né? Vamos lá. Sobre o mal que o pessimismo, os pensamentos negativos e as emoções perturbadoras nos causam, criando uma visão distorcida da existência. Se eu deixar que o pessimismo, os pensamentos negativos e as emoções perturbadoras façam morada na minha casa mental, meus amigos, os 50% de chance de dar certo já era. Eu já perdi, né? É necessário mudar a disposição íntima para encarar os fatos em que a irritação e a reclamação são princípios de doenças mentais. O que começa a acontecer comigo quando eu deixo aquilo fazer morada na minha casa mental? Eu começo a me irritar e começo a reclamar. Isso vai trazer o que para mim? Enfermidades, né? O que eu tenho que fazer? Aceitar que ninguém é vítima. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Esse negócio de sentir que é vitimado toda hora, chamar para si a autopiedade. A autopiedade é outro câncer. Tira isso da vida de vocês. Ninguém é vítima, gente. Se tem algo acontecendo na vida de vocês, é porque alguma coisa foi fruto da escolha nossa. Alguma coisa deu errada na escolha nossa. Se não foi nesta vida, aí a gente procura nesta vida. Ué, mas eu estou fazendo tudo certinho e está dando tudo errado. Procura de novo. Não, já procurei, não achei nada. Procura de novo. Eu já procurei, não achei nada. Então é na vida passada. O que você está passando é expiação. Porque se você acredita que você não é só você agora, que você tem que acreditar que você teve outras vidas. Em que em outras vidas você fez algo que ficou para agora. Então você está espiando agora. Aceita de boa e vamos trabalhar para poder vencer o que está acontecendo de ruim. Não se vitimize. Não se vitimize. Desprezar formas, pensamentos negativos. Olha, gente. Há uma coisa que a gente tem que estudar muito, nós que somos espíritos, chamado fluido cósmico universal. Ele é o intermediário da trindade espiritual. A trindade espiritual, o que é? Deus, Espírito e Matéria. Nessa ordem. Deus, Espírito e Matéria. E aí o Allan Kardec perguntou se havia algo intermediário nesses três. Deus nem se conta, é o absoluto, Criador. Ele perguntou se entre a matéria entre o espírito e a matéria havia algo intermediário. Havia. O fluido cósmico universal. É ele que dá capacidade à matéria primitiva de ser modelada, gente. Tudo que se cria
é através da matéria primitiva, mas só a matéria primitiva não pode ser manipulada pelo Espírito. Então tem que haver a introdução do fluido cósmico universal para que ela fica, digamos assim, maleável e pela força do pensamento nós, Espírito, consigamos criar o que desejamos. Mundos, galáxias, tudo é criado desse jeito. Inclusive o meu mundo particular, porque o fluido cósmico universal, ele está aqui entre nós, e está na atmosfera da Terra, e está no mundo espiritual também. Então, se eu fico plasmando forma negativa, eu estou criando aqui em cima de mim, gente, onde tem fluido cósmico universal e matéria primitiva para todo lado, eu estou criando esse mundo. Se eu penso que está tudo errado, que eu estou doente, eu estou plasmando, eu estou modelando essa realidade. E aí, nada dá certo para mim. Eu passo a ficar um sujeito doentio, mórbido, né? Mentalizar fatos acontecendo positivamente. É o contrário. Em tudo que eu fizer, gente, eu tenho que fazer com carinho, com responsabilidade, dando o melhor de mim. Eu tenho que ser excelente no que faço. Seja qual profissão for, eu tenho que procurar ser excelente com relação a mim. Para de comparar com o outro. O meu colega nasceu assim, eu vou ser um pouquinho mais. Para com isso. Melhor do que eu fui ontem. Eu vou tentar me esmerar com relação a mim. Eu tenho que procurar a excelência em mim. E aí, tudo que eu fizer, gente, se eu não plasmar ali, naquilo que eu estou fazendo, positivamente, que vai dar certo, o mundo lá fora está querendo me dar pernada. O mundo lá fora eu estou concorrendo com várias pessoas. Se eu não positivar as coisas que eu faço, quem vai positivar, gente? Então, em tudo que eu fizer, eu tenho que achar, tá lindo, ficou bonito demais, que maravilha. Eu tenho que amar primeiro o que eu fiz, para que os outros também possam amar. É tudo magnetismo, gente. Se eu passo isso para as outras pessoas vão conseguir sentir, através da minha vibração, através do meu semblante, o que eu fiz com a minha criação. Entender seu livre-arbítrio, entender que nós não somos vítimas, que nós somos frutos da nossa escolha. O livre-arbítrio nos dá direito à escolha. E das escolhas vão haver responsabilidades. E das responsabilidades virão desdobramentos. Né? E aí eu tenho que parar de reclamar. Para de reclamar. Veja o que está errado e vamos de novo. Levanta e vamos. Vamos lá. O que acontece quando alimentamos esse estado negativo? Eu sou um sujeito negativo, tudo vai dar errado. Ah, coitado de mim. Eu sou um Zé Ninguém. Olha lá. Vamos atraindo companhias espirituais de baixo padrão vibratório. Consequência disso, potencializam as nossas dores e os nossos sofrimentos. E não somos só desencarnados não, gente. Quando eu estou em baixa espiritualmente, eu dou lacuna, porque todos nós somos espíritos. Só que todos nós que eu estou vendo aqui, porque eu não sou médico, vidente, todos nós que está aqui, que eu estou vendo, está encarnado. Né? Então todos nós somos espíritos, encarnados e desencarnados. E todos nós, né, plasmamos uns sobre os outros. Se eu tiver com o meu lado espiritual em baixa, eu vou sofrer, gente, as consequências dos desafetos desencarnados e dos encarnados também. Então eu tenho que procurar ficar de boa com o meu lado espiritual, gente. Né? Como? Orando, vigiando, trabalhando na casa espírita, trabalhando numa causa social, fazendo bem. Né? Vamos lá. Então basta eu mudar o padrão vibratório que está tudo beleza. Não preciso fazer mais nada? Olha lá, um sonoro não.
Não. O que eu tenho que fazer? Olha lá. Aí começa a ficar pesado, né? Eu tenho que me reformar intimamente, reforma íntima. Ué, eu tenho que me despojar do homem velho para deixar florescer um homem novo. Eu tenho que deixar surgir um homem novo. Eu tenho que, através dos santos preceitos da doutrina espírita que esclarece, que consola, tentar ir mudando um dia de cada vez, já que é muita coisa, né, que a doutrina nos traz belo, de consolador, é muito para mudar da noite para o dia. Eu vou exercitando isso um dia de cada vez, né? E aí eu vou me transformando de um ser mesquinho em um ser melhor, devagar, um dia de cada vez, corrigindo os defeitos. Hoje eu corrijo isso, hoje, amanhã eu tento corrigir aquilo. Os cabeludos eu vou deixando para depois, mas não vou empurrando para debaixo do tapete, não. Eu vou criando mais força espiritual para poder combatê-los, né? Autotransformação. Reconhecer em si o que precisa mudar no seu pensar, no seu sentir. Não tem outra criatura no mundo que não conheça o que eu tenho que mudar para ser mais feliz, para ser mais excelente, gente, do que eu, né? Quando eu chego no banheiro, é um lugarzinho especial para todos nós, né? E olhamos no espelho, está ali, eu e Deus, na concepção de cada um. É ali que há uma confissão entre mim e mim mesmo e entre Deus, daquilo, das minhas potencialidades e das minhas paixões, e mais, e das minhas artimanhas, para cercar a correção dessas artimanhas, né? Então, eu é que tenho que me autotransformar. Ninguém muda o outro, gente. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, sabedoria para distinguir uma das outras. Eu tenho que ter a serenidade, né? E tenho a coragem para mudar aquilo que eu posso. O que é que eu posso mudar? A mim mesmo. Eu não posso mudar o outro, né? Mudança de atitude, colocar em prática o pensamento e o sentimento transformado. Ah, é? Eu estou aprendendo aqui na doutrina espírita, estou vindo nas palestras, estou participando da campanha do Quilo, eu vi lá, né? Estou participando do movimento social da casa, maravilha. Estou procurando me inteirar das obras básicas, estou participando dos grupos de estudos, dos grupos mediúnicos. Mas e aí? E aí? E depois que eu saio daqui? É? Eu tenho que fazer das minhas atividades a extensão da casa espírita. Eu tenho que levar para as minhas atividades os ensinamentos que eu tenho aprendido aqui, gente. Senão não adianta, né? Eu vou ser bonzinho aqui e lá fora eu vou. A hora que eu entro aqui, eu deixo a capa do lobo lá, fico como ovelha aqui, assisto tudo. Quando eu saio, eu pego a capa de lobo de novo e vou embora. Não vale nada, gente. Eu estou enganando a mim mesmo, né? Então, o que eu aprender aqui, eu tenho que ir colocando em prática. Eu digo de novo, os caminhos de Jesus são difíceis porque são veredas, caminhos estreitos, não é caminho largo. O caminho largo é fácil de andar, as veredas são mais difíceis, né? Mas nós temos que ir tentando, né? E olha quanto que nós já estamos tentando. O mundo está aí. O planeta está no seu movimento de transição planetária. Está passando de provas e expiações para regeneração. Quantas vezes nós voltamos para a pátria espiritual e regressamos na Terra? Quantas vezes, gente? Né? Então, vamos, gente, nessa reencarnação bendita. Gente, esta reencarnação é sagrada. Porque nós estamos testemunhando isso que eu acabei de falar. Nós estamos testemunhando a transição planetária. Nós não somos ainda um planeta de regeneração e estamos deixando de ser um de provas e expiações. Estamos na transição planetária. Olha que reencarnação bendita essa nossa. Então,
aproveitemos o tempo que nós temos de vida, que ninguém sabe quanto tem, né? E aparemos as arestas, lá dentro de casa, no meu bairro, com os amigos. Vamos aparar a aresta, gente. A gente não sabe a hora que o Senhor da vinha chega, né? A gente não sabe. Vamos lá. Comece seu dia sem conflitos íntimos e intensos. O que é isso? É quando o meu planejamento, eu levanto, faço um planejamento na cama. Hoje eu vou fazer, hoje, na minha profissão, hoje eu vou fazer isso, vou consultar tal cliente, vou fechar tal negócio, tá? Isso vai dar tudo certinho, vou fazer uma coisa beleza. Aí, os planos vão decorrendo durante o dia, as contingências da vida, eu não posso ter poder sobre elas, começo a colocar barreiras no meu planejamento. Aí as minhas emoções começam a ficar num estado de frangalho e começam a entrar em choque com o meu pensamento que eu havia planejado. E aí eu acabo o dia o quê? Estressado, mal-humorado, rebelde com Deus e com os amigos. Nós temos que entender, gente, que o planejamento é nosso, mas o plano é de Deus. O planejamento é meu, mas o plano é de Deus. Ué, na oração do Pai Nosso a gente não fala? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, eu tenho que pedir a Ele que o meu planejamento, na medida em que o dia for correndo, dê certo. Mas se não der certo, que Ele me dê serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Né? Vamos lá. Olha que interessante. Nós somos encarnados 7 bilhões e 200 milhões aproximadamente de seres encarnados. E a espiritualidade diz que nós, os desencarnados, chegam aí aproximadamente 3 e pouco vezes mais do que nós. Ou seja, está lá na casa dos 28 bilhões de desencarnados rondando a psicosfera da Terra. Estão atrelados à Terra. 7 bilhões encarnados e 28 em estado espiritual atrelados à Terra. A nossa aura, a espiritualidade diz que a aura do planeta, nós vemos, né, a Terra, quando a gente olha para o céu, é azul. Os astronautas ficaram maravilhados quando viram aquela bola de gude azul, né? A espiritualidade, com os olhos do Espírito, diz que a cor da Terra é plúmbea, cor de chumbo, de tanto que é a emanação de pensamentos ruins nossos, gente. Tanto os nossos, como os desencarnados. Né? A emanação dos nossos pensamentos cria uma cor de plúmbea, né? Plúmbea, de chumbo. Né? Vamos lá. Portanto, saiba que o que pensamos e sentimos afeta diretamente a atmosfera ao nosso redor. E para não sustentarmos desequilíbrios e perturbações, devemos estar vigilantes e operantes. Para que pensamentos malsomos, né, e sentimentos ruins não façam morada na minha casa mental, eu tenho que estar vigilante e operante, gente. Bateu um pensamento na minha cabeça ruim, opa, que é isso? Sai daqui. Sai de mim, pensamento. E faça a minha oração que eu sei fazer. Converso com Deus do jeito que eu converso com Deus do jeito que eu converso com o Pai. Né, para afastar isso de mim. Né, gente? Vamos lá. Olha aqui. 2 maçãs. Isso aqui somos nós com o nosso lado espiritual bom. Porque o lado espiritual bom em nós encarnado
carreia para nós o material bom, o material de que nós precisamos. O nosso lado espiritual em nós encarnado nos deixa assim. Mas o lado espiritual, quando está em desarranjo, deixa o encarnado daquele jeito. Olha lá. Não adianta ter os tesouros dessa terra se o lado espiritual não estiver bom, porque ele vai ficar assim também. E nós estamos cansados de ver isso aí. Está tendo um show disso aí. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Nós estamos vendo isso aí. Os barões, o baronato do dinheiro, o baronato da corrupção, aparecendo como aquela maçã lá. O material não carreia para nós o espiritual. Mas o contrário é verdade. O espiritual carreia para a gente o material de que precisamos. Então, nós temos que ficar muito vigilantes de acordo com o nosso pensamento, porque eles são reflexos da nossa vida mental. Se chegarmos num lugar e não agradarmos ninguém, podem ter certeza, nós não estamos bem conosco mesmo. O nosso espiritual não está lá grande coisa não. E nós refletimos, passamos de forma magnética para os outros essa sensação ruim. De onde vem então esse trabalho de descoberta? Vem de dentro. Portanto, não fiquemos parados, sentados com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, como diz Raul Seixas. Né? Vamos sair da zona de conforto, arregacemos as nossas mangas, vamos partir para a reforma íntima, vamos partir para o que der fazer agora, já, não é para amanhã não. A gente tem essa de prometer: amanhã eu começo, amanhã eu começo o meu programa de emagrecimento, amanhã eu começo a minha poupança, amanhã eu começo a estudar, porque tudo é amanhã. Pode ser que amanhã você não esteja vivo, né? Não tem que ser agora. Vamos lá. Vamos lá, pode passar. Quando nossos pensamentos, palavras, atitude e emoções se materializam em mágoas, raivas, invejas, desesperos, medos, ciúme, olha lá, estamos dando aos desencarnados que vibram na mesma sintonia potenciais de crescimento e poder de comando sobre nós, para solucionarem os desafios que nos chegam. Nós estamos dando um cheque em branco aos nossos desafetos para tocar a nossa vida. Quando a gente deixa a vida para lá, se desencanta com a vida, né? A depressão faz muito isso. E nós temos que ter muito cuidado, gente, muito em depressão, ajudar aqueles que estão em depressão, dando muito amor para que saiam dessa zona mórbida de pensamento. Porque foi numa zona mórbida de pensamento que essas criaturas caíram em depressão, né? E aí, no Apocalipse de João, vamos encontrar uma figura que simboliza esse aspecto, o dragão. Quem lê o Apocalipse, vai ver lá, né, falando do dragão, que é quando damos asas aos nossos pensamentos e ações sustentadas por essas energias básicas de sobrevivência animal, do mundo animal. O dragão, ou a figura de Satanás, porque o dragão e Satanás é a mesma pessoa, e entendemos bem que Satanás não é espírito. Jesus expulsava demônio. Jesus nunca expulsou um Satanás. Podem procurar na Bíblia. Satanás não é espírito. Quem é espírito é o demônio, que vem de gênio, né? Demônio significa gênio, que pode ser um gênio ruim ou um gênio bom. Demônio. O Satanás que Jesus referia é o adversário. Por que ele chamou Pedro de Satanás? Afasta de mim, Satanás. Quando Pedro disse para ele, quando ele estava ali no monte, né, pronto para a guarda romana chegar e pegar ele confessou a Pedro: daqui a pouco eu não estarei mais com você. Pedro falou: utiliza dos seus poderes, mestre, evita isso.
O que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, adversário. Adversário de quê? Adversário da palavra de Deus. Adversário da vontade de Deus. Jesus era o verbo de Deus. Era a ação de Deus, era a palavra de Deus em ação. Por isso que ele disse, afasta de mim, Satanás. Satanás é adversário, gente. Então tudo o que personifica as coisas deste mundo é Satanás perto do Evangelho do Cristo. Porque tudo nos leva ao endeusamento das coisas mundanas, da coisa de Mamon. E não pode se agradar a Deus e a Mamon. Ou você dedica o seu tempo às coisas espirituais, ou dá um valor imensurável às coisas materiais. E quando você dá um valor incrível às coisas materiais, vem depressão e vem síndrome do pânico. Porque elas não te dão a paz que a paz espiritual te dá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não, volta, isso aqui é importante. Na pergunta 459, Kardec pergunta assim: os espíritos influem os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa pergunta é uma das que eu mais acho assim, fantásticas da espiritualidade, porque é na canela, né? Nesse sentido, a sua influência é maior do que pode supor. De ordinário, tem uma tradução que é assim, de ordinário, frequentemente, regularmente, são eles que vos dirigem. Então, onde tiver o nosso tesouro, gente, estará o nosso coração. Aonde nós estivermos vibrando, estará aqueles a quem a gente quer ficar. Tomemos cuidado com as nossas vibrações. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Dá mais um clique. Para finalizar, ali na horinha certa, a nossa mensagem de hoje. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque ela vai falar tudo que eu falei aqui de forma bem resumida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o texto. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente que ninguém. No entanto, com a casa mental, somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, de inveja, de ciúme, de ódio, ou quando cultivamos desejo de vingança, de rancor e de infelicidade. Nesses momentos, é como se enchêssemos de sujeira a nossa mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o nosso isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando nós não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto endurecido, o rosto truncado, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando a nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus: orar e vigiar. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem e, principalmente, estar alerta
para arrancar como erva daninha tudo que nos possa prejudicar. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, ver o que está chegando na nossa mente. Mas como eu vou saber se o pensamento é meu ou se é de outro espírito? Não vai por essa esteira, não. Quando chegar um pensamento em você, pergunta assim: se eu fizer isso, vai ser bom para mim? Se a resposta for sim, beleza. Vai ser bom para o meu próximo? Não. Então o pensamento não é bom. E principalmente estar alerta para arrancar como erva daninha tudo que possa nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus: orar. A oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao nosso Divino Pai, gente. Conversemos com Deus como a gente conversa com o nosso Pai. Deus é nosso Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus, a nosso Pai Celestial. É tempo de falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos, ou a tristeza que nos abate. É o momento de pedir força moral, e o Pai dos céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. Temos que sair da nossa zona de conforto. É preciso trabalhar para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda. Como fazer isso? Contrapondo cada mau pensamento a vários antídotos que temos à nossa disposição. Quais são eles? As boas atitudes, o sorriso, a alegria, as boas leituras. Em vez da maledicência, de falar mal do outro, a boa palavra, as conversas saudáveis. É difícil deixar a fofoca de lado? É. Mas vamos exercitando um dia de cada vez, né? No lugar da crítica ácida, da crítica para destruir, optar pelo elogio, ou então pela crítica que constrói, né? Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza, sai, né? Eu não permito que você venha fazer presença na minha casa mental. Não se deixe escravizar. Se alguém o ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer, e peça a Deus a oportunidade, olha que bonito, de ser útil a essa pessoa que te ofendeu, que te fez mal. Olha que bonito, que maravilhoso é a gente poder ser útil a alguém que nos fez mal, gente. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, foi isso que ele quis dizer. Não plasme no outro o mesmo que o outro está plasmando a você. Não respondais com o mal que te endereçam. Se te baterem no rosto com uma face, dê a outra face. Mas não é a outra face para me dar outro tapa, não. É a outra face do mal. É a outra face que é o antídoto do mal, da violência, que é a face da paz, do amor, né? Não esqueça, todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo. Comecemos hoje. Comecemos quando a gente estiver indo para casa, né? A fazer essa reforma íntima, a banir os maus pensamentos, as más emoções, né? E trilharmos um caminho que cada dia nos faça melhor do que hoje. Era isso meu recado. Muito obrigado a todos vocês por mais essa oportunidade que me dão de vir a essa casa aqui e estar procurando ensinar. Porque em primeiro lugar sou eu que aprendo. Muito obrigado, né?